Ressurgiu Jesus Senhor, aleluia. Anjos e homens com fervor, aleluia. Erguem sua voz aos céus, aleluia. Aclamando nosso Deus, aleluia. Vive em glória o Salvador, aleluia. Onde, ó morte, o teu horror, aleluia. Deus nos redimiu na cruz, aleluia. A Satã venceu Jesus, aleluia. Deus nos salva por amor, aleluia. Jesus Cristo é vencedor, aleluia. Pois a morte destruiu, aleluia. Com poder o céu abriu, aleluia. Ó, sigamos a Jesus, aleluia. Que em seus passos nos conduz, aleluia. Pois com ele irão os seus, aleluia. Pela cruz e morte aos céus, aleluia. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Está escrito em João 20:19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Em Lucas, no capítulo 24, versos 37 a 39, lemos: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Meus irmãos, como cristãos e filhos de Deus, o significado verdadeiro da Páscoa está relacionado à nossa vida, aos nossos valores, às nossas esperanças e certezas. A ressurreição de Jesus naquele domingo glorioso trouxe consolo, conforto, paz, esperança e vida aos seus discípulos e seguidores. E hoje, mais do que nunca, este consolo, conforto, esta paz, esta esperança, esta vida são uma necessidade absoluta para nós. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A Páscoa traz consolo aos nossos corações. Assim iniciamos o nosso culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oremos. Ó Deus, nosso Pai amado, aceita nosso culto e nossa oração. Reconhecemos que desde a nossa concepção, nascemos em pecado e vivemos pecando contra teus santos mandamentos. E isso tem trazido dor e tristeza. A desobediência traz lágrimas e morte. Se a nossa salvação dependesse da nossa boa vontade, estaríamos perdidos para sempre. O nosso viver está cheio de imperfeições e pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à morte de cruz. O Senhor teve compaixão de nós. Pelo teu amor suplicamos, tem piedade e misericórdia de nós. Que a ressurreição de Jesus, teu Filho amado, nos console e conforte, com a certeza de que nele nossas lágrimas serão enxugadas e viveremos para sempre. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Deus, nós oramos agradecendo de todo o coração. Amém. Vamos agora, meus irmãos, à palavra de Deus, começando com o Salmo número 4. Neste salmo, o rei Davi declara sua confiança em Deus, mesmo sendo perseguido pelos inimigos. Ele declara que Deus é o seu defensor e ora pedindo a Deus que o ensine a julgar corretamente e a viver em paz. Está escrito: Salmo 4. Salmo de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim. Dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Destacamos o Salmo número 4, verso número 6. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Oramos. Ó Deus Todo-Poderoso, graças te damos por nos fazeres repousar seguros, que tua palavra nos ensine como julgar corretamente e nos conceda viver em paz. Amém. Vamos, irmãos, agora à segunda leitura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11
a 21. Aqui, o apóstolo Pedro, logo após a cura de um aleijado, mostra à multidão reunida no templo que todos os profetas anunciavam a vinda do Messias e que ele é o autor da vida, a verdadeira vida espiritual. É destacado que o maior milagre, com o arrependimento dos pecados, Deus traz cura para sempre. Está escrito. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 21. A mensagem de Pedro no templo. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E, quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome. Pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias, que ele escolheu, tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. O versículo em destaque é o de número 16, onde diz: Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Oremos. Pai misericordioso, vem para judeus e gentios, mostra que todos são pecadores e oferece perdão por meio de Jesus. Pelas feridas dele somos curados. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Fortalece nossa fé na certeza de que, em Jesus, nós também ressuscitaremos e viveremos eternamente. Amém. A epístola está em 1 João, capítulo 3, versos 1 a 7. Aqui o apóstolo João fala de uma vida renovada através do arrependimento. Fala da busca do perdão e de uma nova vida para vivermos como filhos de Deus. E quando Jesus vier no último dia, não seremos envergonhados e seremos semelhantes a Ele em glória. Assim diz. A leitura da epístola está na primeira carta de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz assim: Veja como é grande o amor do Pai por nós.
O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem esta esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. O versículo de destaque é o versículo 7, que diz assim: Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Oremos. Senhor amado, perdoa nossas desculpas pecaminosas, fortaleça nossa fé e para que permanecermos firmados em Cristo, fazendo o que é correto. Ensina-nos a viver fazendo o que é certo e amar todos como o teu Filho nos amou. Amém. A leitura do Santo Evangelho para o terceiro domingo da Páscoa está em Lucas capítulo 24, versos 36 até 49. Nós temos aqui que ao cair da tarde do terceiro dia, após sua morte, Jesus aparece aos discípulos oferecendo provas da sua ressurreição. E os chama para a missão de testemunharem a todas as nações o que viram e ouviram, para que muitos outros recebam e compartilhem perdão, vida e salvação. Está escrito: enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo, e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim, e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles, e depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés e nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Que Deus
aqueça nossos corações com estas palavras. Amém. Assim diz o poeta: Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Que assim seja. Amém. Estimados irmãos, a pandemia do coronavírus continua trazendo dor, sofrimento, lágrimas, luto e morte. Será que nós podemos cantar aleluias? O que poderá nos consolar? O que poderá nos trazer conforto, paz, esperança? Onde estão nossos amigos nessa hora? Falar em amigos, eu lembro do padre Fábio de Mello, em 2018, fez uma reflexão sobre o tema ser amigo, relacionando com Jesus e a Páscoa. Disse ele: uma das coisas que eu acho fascinante em Jesus é a capacidade que ele tinha de encontrar no meio da multidão pessoas. Ele era capaz de reconhecer em cima de uma árvore um homem e descobrir nele um amigo. Bonito, uma amizade que nasce a partir da precariedade. Quando você chega desprevenido, o outro viu o que você tem de pior e mesmo assim, ele se aproxima de você com compaixão. Meus irmãos, Jesus se compadecia das pessoas e as tornava suas amigas. Nós lemos em Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mais adiante, em Mateus 15, versículo 32, diz: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E novamente, Jesus multiplica os pães e os peixes, comeram e se fartaram. Continua o padre Fábio de Mello dizendo: é fascinante olhar para a capacidade que esse homem, que esse Deus tem, de investigar a nossa miséria e encontrar a pedra preciosa que está escondida em nós. Isso é Páscoa, isso é ressurreição. É quando no sepulcro do nosso coração alguém descobre um fio de vida e ao puxar esse fio, vai fazendo com que a gente se torne um ser melhor. Um ser que também pode ter a capacidade de amar como Jesus amou. Não há nada mais confortante do que você ser achado quando você está perdido. Não há nada mais consolador do que você ser encontrado no momento que você não sabe para onde ir e não sabe nem onde está. Pois é, meus irmãos, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos elege como filhos de Deus e herdeiros da vida que nunca termina. Cristo é nosso verdadeiro amigo, que sofreu a nossa dor. Está escrito em João, no capítulo 15, no verso 13. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Isso Jesus fez por nós, quando ofereceu a sua vida na cruz, em sacrifício.
O Padre Fábio continua dizendo como é bom termos amigos, amigos de verdade, porque na verdade as pessoas amigas antecipam no tempo aquilo que é eterno, o verdadeiro amor. Quando nossos amigos são capazes de olhar para nós e descobrir o que temos de bonito, mesmo que isso às vezes costuma ficar escondido por trás daquilo que é precário dentro de nós. Por isso agradeço muito a Deus pelos amigos que eu tenho, pelas pessoas que descobriram no que eu tenho de pior, uma coisinha que eu tenho de bom. E mesmo assim, continuam ao meu lado, me ajudando a ser gente, me ajudando a ser mais de Deus, ajudando a buscar dentro de mim a essência boa que Deus colocou em cada um de nós. Ter amigos, como dizia o meu amigo gaúcho Marinho, é como arvorear, onde somos plantados, ao crescermos, lançamos os galhos, criamos raízes, para que o outro, quando olhar a árvore, saiba que nós estamos ali, que nós permanecemos para fazer sombra, para trazer ao outro um pouco de aconchego, um pouco de conforto que ele precisa na vida. Arvoreie, seja uma árvore, seja amigo. Disse Jesus: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Por isso nós entoamos com fervor: em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Jesus sacrificou sua vida por nós. Jesus ressuscitou, voltou à vida por amor a nós. Esse amor nos capacita a nos amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou primeiro. Em Cristo somos verdadeiros amigos. Isto é Páscoa. Sermos amigos como Jesus foi e continua sendo. Jesus está na palavra, meus irmãos, está em nossa comunhão, está nas orações e no partir do pão, oferecendo perdão, vida e salvação. Isto é a verdadeira Páscoa que consola. É a Páscoa que traz conforto, traz consolo, traz paz, esperança e vida. A Páscoa é a festa da vida. Cristo ressuscitou. Naquele domingo de Páscoa, primeiro dia da semana, os discípulos foram consolados. Vamos ver como foi. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados,
em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Meus irmãos, quando olhamos para a cruz, nós vemos e ouvimos Jesus dizendo: está consumado. Isto significa que a nossa dívida está paga. E para nosso consolo, Ele ressuscitou vitorioso, esmagando a cabeça da serpente. Ele está vivo. Ele fez isso por nós, dizendo: porque eu vivo, vós também vivereis. É por isso que vibramos de alegria e louvamos a Deus ao recordarmos a história da Páscoa. Pode existir história melhor do que a história da ressurreição de Jesus? Infelizmente, ainda hoje existem muitos que não acreditam na ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição de Jesus, estaríamos mortos em nossos pecados e sem chances de viver novamente, sem consolo diante da morte. Você tem medo da morte? Em Cristo não precisamos temer a morte. Encontramos na Bíblia 365 vezes a expressão não temas. Então, quando as pandemias, as doenças e a morte chegar, lembremos-nos do que o Senhor disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. A Páscoa, meus irmãos, é nosso consolo. O apóstolo Paulo, resumindo de forma clara os benefícios que recebemos na Páscoa, lemos em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Este é o nosso Deus que cumpriu com a promessa de nos salvar da morte. É este Pai que amou o mundo e sacrificou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E é por meio deste amor, meus irmãos, que Ele nos chama de seus filhos e herdeiros do novo céu e da nova terra. Assim sendo, na certeza de que a Páscoa nos traz consolo, vamos confessar nossa fé, vivendo e compartilhando, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 15, relacionando com a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nossos pecados não foram perdoados. Mas Cristo ressuscitou sim, e fomos reconciliados com Deus. Se Cristo não ressuscitou, não temos esperança de vida eterna. Mas Cristo ressuscitou sim,
e viveremos para sempre no céu. Se Cristo não ressuscitou, os que já morreram na fé se foram para sempre. Mas Cristo ressuscitou sim, e os reencontraremos outra vez. Se Cristo não ressuscitou, temos que viver temendo a morte. Mas Cristo ressuscitou sim, e a morte nada mais é do que um sono para o corpo dos filhos de Deus. Se Cristo não ressuscitou, Ele não pode ser nosso Senhor. Mas Cristo ressuscitou sim, e Ele é, como Tomé declarou ao ver e tocar em Jesus, Senhor meu e Deus meu. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Mas Cristo ressuscitou sim. Por isso proclamamos de todo o coração, Cristo para todos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é uma ilusão. Mas Cristo ressuscitou sim. E vivemos, nos movemos e seguimos pela fé nele. Finalmente, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes dos seres humanos. Mas Cristo ressuscitou sim. Por isso celebramos a Páscoa, que traz consolo, conforto, paz, esperança, perdão, vida e salvação. Vamos, meus irmãos e irmãs, anunciar com fervor. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Portanto, firmados na fé, sejamos árvores que oferecem sombra aos nossos amigos. Firmados na fé, louvemos a Deus com todo o nosso ser. Firmados na fé, meus irmãos e irmãs, vamos receber e compartilhar consolo, conforto, perdão, vida e salvação em Cristo. Pois a Páscoa traz o consolo de que chegará o dia em que seremos semelhantes a Jesus, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a vida será para sempre. Em nome de Jesus, continue vivendo uma feliz e abençoada Páscoa. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Vinde vós e
Vamos agora, irmãos, com gratidão, de todo o coração e com alegria, dedicar ao Senhor as nossas ofertas, para a promoção do seu reino aqui entre nós. Vamos falar com Deus em oração. Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos e bendizemos com todo o nosso ser, pois em tua infinita bondade não poupaste o teu próprio Filho, mas o entregaste à morte pelos nossos pecados e o ressuscitaste para o nosso consolo, fazendo-o as primícias, o primeiro dos que dormem e aguardam o glorioso dia da ressurreição eterna. Louvado seja nosso Pai. Nosso Salvador Jesus, rendemos graças a Ti pela triunfante ressurreição, por meio da qual destruíste o que o diabo tem feito, venceste a morte e nos consolas com a esperança de que chegará o dia em que ficaremos parecidos com o Senhor e o veremos como o Senhor é. Então, nossas lágrimas serão enxugadas e a vida sem dor será para sempre. Louvado seja nosso Salvador, que soprou o Espírito Santo sobre nós, para nos iluminar com seus dons, santificar, congregar e conservar na verdadeira e única fé. E para permanecermos firmados na fé, oramos pedindo que a palavra e os sacramentos da Santa Ceia e do batismo, da confissão e absolvição, sejam administrados corretamente, pelos quais somos consolados com o perdão. Estejas conosco, ó Pai, Filho e Espírito Santo, especialmente nesse tempo em que estamos sendo provados por causa desta pandemia. São muitos os nomes daqueles que estão sendo afligidos pelo coronavírus. Temos certeza de que o Senhor sabe de cada um deles. Estejas junto aos médicos e enfermeiros, para que não desanimem no cuidado dos doentes. Oramos por nossa irmã Glória, que está em recuperação. Louvamos a Ti, Senhor, por ela. Oramos por Ricardo Klippel, que também está precisando muito do Senhor. Oramos por todos que estão enfermos. Fortaleça-lhes a fé e a certeza de que o Senhor fará o que for melhor. Consola os que choram a perda dos seus entes queridos, na esperança de que um dia os reencontraremos no novo céu e na nova terra. Conceda consolo, conforto e cura, segundo a sua santa vontade. Continuamos orando pelo nosso governo. Abençoe com sabedoria as autoridades, para que administrem com responsabilidade, dedicação e honestidade. Senhor, tudo mais incluímos na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos, meus irmãos, agora louvar ao Senhor com as crianças. Aleluia.
concluímos o nosso culto com a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Aleluia. Estimados irmãos, firmados na fé, louvamos a Deus com todo o nosso ser, recebendo, testemunhando e compartilhando consolo, conforto, perdão, vida e salvação em Cristo. Até o dia em que seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ainda continuamos sem os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, devido ao contágio do coronavírus. Vamos continuar orando e agindo conforme as orientações para a segurança de todos. Para outras informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato ligando para 3321-7132. Nos despedimos, meus irmãos, desejando que a paz de Jesus, nosso Salvador ressuscitado, esteja com vocês hoje e sempre. Amém.